Fala galera, quadro novo chegando aqui no canal, o quadro Síndrome. E hoje vamos falar da Síndrome de Germancano, ou seja, ídolos do Vasco que saíram diretamente para o Fluminense. Deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder nada por aqui. O argentino Germancano chegou ao Vasco no início de 2020, proveniente do Independiente de Medellín. Na Colômbia, Cano era ídolo e até hoje é só o maior artilheiro da história do Independiente com 129 gols. Ele era tão matador com a camisa do clube colombiano que foi o segundo argentino que mais balançou as redes no futebol mundial no ano de 2019, atrás apenas de um tal de Lionel Messi. Ou seja, Cano foi uma baita contratação do Vasco da Gama para o início de 2020, e ele se provou em campo. O atacante argentino foi destaque e artilheiro nas 2 temporadas que atuou pelo Vasco, mesmo o clube cruzmaltino sendo rebaixado em 2020 e não conseguindo voltar para a primeira divisão em 2021. Não querendo atuar mais um ano na Série B, Germancano não apenas saiu do Vasco, mas assinou com um rival, o Fluminense. Torcida tricolor, agora sou flusao. Fato que irritou muitos torcedores do clube da Colina, mas que, se pararmos para pensar, não é uma situação incomum e acontece há muito tempo. Como foi com o primeiro grande ídolo do Vasco, Ademir Menezes, o Queixada, craque do Brasil na Copa de 50, o grande símbolo do Expresso da Vitória. O grande time do Vasco nos anos 40 trocou São Januário pelas Laranjeiras em 1946 e, após 2 anos no tricolor, voltou ao Vascão em 1948. O próximo da lista não foi um grande ídolo do Vasco, mas era sim um craque. Ricardo Rocha chegou ao Vasco em 1994 e foi muito importante na conquista do tricampeonato carioca naquele ano, até hoje o único da história do clube. Rocha ainda foi tetracampeão do mundo pelo Brasil, representando o Vasco. Mas após 2 anos no Gigante da Colina, o zagueiro se mandou para o Fluminense em 1996. Após passagem no futebol japonês, Edmundo voltou ao Vasco em 2003. Vasco, que após o título carioca daquele ano, vislumbrava uma boa campanha no Brasileirão, o que não aconteceu. Muito pela bagunça administrativa instaurada. Edmundo, indignado com a situação, não deixava por menos e reclamava em toda oportunidade. Luiz me xinga. Errei o primeiro passe e a torcida vaiou. 4 meses sem receber. Precisa mais de alguma coisa? Ao fim da temporada, a inevitável saída aconteceu. E para 2004, já com patrocínio pesado da Unimed, o Fluminense anunciou, junto a outros medalhões, Edmundo, que, para consolo do torcedor vascaíno, foi mal demais com a camisa tricolor e foi dispensado ao fim do ano, após mais tempo no departamento médico do que em campo propriamente. Além de Edmundo, outro ídolo e cria da base do Gigante da Colina que trocou a faixa e a cruz de malta pelo grená verde e branco foi ele, o baixo, Romário. Mas ao contrário de Edmundo, a briga de Romário não era com o chefe, e sim com a torcida. Após polêmica com a maior organizada do Vasco, que incluiu gestos obscenos de um lado e gritos de do outro, Romário assinou com o Fluminense no segundo semestre de 2002, onde ficou até 2005, quando saiu pro Vasco. 2008 foi um ano importante demais para o Fluminense. Após título da Copa do Brasil em 2007 e a possibilidade de jogar a Libertadores novamente após 23 anos, a Unimed investiu pesado para tentar trazer o título da América para as Laranjeiras. Então foram entregues ao treinador Renato Gaúcho os melhores atacantes do país naquele momento: Washington Coração Valente, Dodô, craque e ídolo do Botafogo, e Leandro Amaral, na altura ídolo do Vasco, que, com proposta do Flu e vislumbrando jogar Libertadores com um baita elenco, em janeiro de 2008 conseguiam liminar na justiça que o liberava do contrato que o amarrava ao Vasco. Leandro Amaral se apresentou, treinou e já havia jogado 6 vezes e marcado 4 gols com a camisa tricolor, quando Eurico Miranda conseguiu derrubar a liminar e obrigou o atacante a voltar com o rabinho entre as pernas para São Januário. Leandro Amaral voltou e, apesar de ter jogado bem no primeiro semestre de 2008, levando o Vasco até a semifinal da Copa do Brasil, Leandro Amaral não salvou o Vasco de seu primeiro rebaixamento ao fim do Brasileirão daquele ano.
mas apenas o Vasco jogou a Série B de 2009. Na virada do ano, Leandro Amaral deixou o clube e assinou com o Fluminense. O último e mais emblemático caso para o torcedor tricolor é de um argentino assim como Germancano. Dario Conca chegou ao Vasco por empréstimo do River Plate em 2007. Surpreendeu. Foi muito bem no Brasileirão, que foi tranquilo para o Vasco, que terminou no 10º lugar, sem sustos. Ao final do ano, o River Plate, dono do jogador, indicou que não renovaria o empréstimo ao clube da Colina e só negociaria o jovem meia em definitivo. O Vasco, sem condições financeiras, não teve o que fazer. Conca teria de voltar ao River para a temporada 2008. Teria. Após pedido de Renato Gaúcho, que treinou Conca no Vasco, o Fluminense, que tinha o caixa recheado, amparado pela Unimed, foi rápido e assegurou a contratação de Dario Conca, por empréstimo num primeiro momento e em definitivo após um ano, numa negociação que girou em torno de 6,5 milhões de reais. Valor quase irrisório por um jogador que seria um dos melhores da campanha do quase título da Libertadores em 2008, que foi peça importante para livrar o Flu do rebaixamento quase certo em 2009, e que em 2010 foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, onde jogou todos os jogos da campanha do primeiro título brasileiro do tricolor das Laranjeiras em 26 anos. De jovem com potencial no Vasco, a craque e ídolo do Fluminense. E por hoje é isso. Curtiu o vídeo? Curtiu o quadro? Deixa o like e comenta aqui embaixo. Você, torcedor do Vasco, qual saída você mais sentiu? E dessas contratações, qual você mais gostou, torcedor tricolor? Até o próximo Síndrome aqui no Isso é Futebol. Valeu!